gostaria de convidar a você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo de número 5. E versículo de número 1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa o meu povo, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Que Deus possa abençoar a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Todos nós conhecemos a história, a narrativa bíblica de Moisés, enviado por Deus ao Egito, a falar com Faraó e a libertar o povo de Deus do Egito. Quando o Senhor se encontra com Moisés, no famoso encontro da sarça ardente, Deus comissiona a Moisés para que ele volte ao Egito, para que ele fale a Faraó. E Deus afirma a Moisés: porém Faraó não deixará facilmente o povo ir. Faraó nunca deixa facilmente o povo ir. Moisés é ungido por Deus como libertador de Israel. Esse deixa ir é a libertação para o povo poder ir. É um ir não temporário, é um ir para sempre. Por isto, é um dos motivos que Faraó resistia, porque quando Moisés falava ir, ele não estava dizendo de ir e voltar, ele estava dizendo apenas ir. É um ir para sempre. A Bíblia diz: se Cristo nos libertou, verdadeiramente somos livres. É um ir para sempre. É uma libertação para sempre. Porém, a Bíblia também nos adverte: não vos coloqueis de novo debaixo de jugo de servidão. Ou seja, esse é um ir para sempre, e que nós não podemos voltar. Mas, infelizmente, nós temos condições de voltar. Infelizmente, nós temos condições de nos colocar de novo. Faraó não pode fazer isto. As adversidades não podem fazer isto. Mas nós, pelos nossos próprios pés, podemos fazer isto. E quantas vezes, na jornada de Israel pelo deserto, Israel quis voltar ao lugar de escravidão, voltar ao Egito, voltar à servidão. E, no entanto, o Senhor, pela sua poderosa mão, havia libertado Israel. Faraó é um tipo bíblico do diabo. O Egito é também uma simbologia bíblica, tanto do mundo como do pecado. A escravidão é esta sujeição à má inclinação do homem, ao pecado em si. E aí,
dentro desta narrativa bíblica, até Faraó finalmente falar: vão de uma vez por todas, saiam do Egito. Houve uma grande batalha, mas não só uma batalha em que Deus manifestava o seu poder através das pragas que golpearam, literalmente, o sentido da palavra bíblica, praga, é golpe, é soco, é um esmurro. E Faraó teve uma estratégia. Você deve se lembrar que o livro de Êxodo começa com outro Faraó, dizendo: este povo é mais poderoso e mais numeroso do que nós. Usemos de astúcia e subjuguemos este povo. Então, há uma astúcia para que nós possamos estar subjugados, para que nós possamos estar debaixo de um jugo de servidão que não deveríamos ter. Como um povo menos numeroso e mais fraco sujeita e domina outro povo pela astúcia. O adversário sabe que ele não pode te vencer, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? No entanto, ele usa astúcia. E não apenas aquele Faraó usou de astúcia, mas este Faraó, praticamente mais de 80 anos depois daquele, este Faraó usa de astúcia para impedir o povo de fazer o que Deus estava chamando o povo para fazer. Veja, o objetivo não era apenas libertar o povo. Havia um propósito para essa libertação. Você pode tomar esta palavra que está aqui: deixa o meu povo ir, para que me ofereça sacrifício, para que me celebre festa, para que me sirva. Essa é a palavra de Deus, literalmente é: para que me adorem. Deus nos liberta para que adoremos ao Senhor. Adoração é um propósito. Deus busca adoradores, mas Deus nos liberta para que nos tornemos adoradores. Não apenas livres, mas estando livres, sermos adoradores. Então, o propósito de Faraó era não deixar o povo ir, mas também não deixar o povo adorar a Deus. Não deixar o povo servir a Deus. Não deixar o povo celebrar festa diante do Senhor. A adoração deve ser uma festa. Na adoração há sacrifício, mas na adoração há celebração. O adversário não deseja que venhamos a ser libertos, mas ele também não deseja de forma alguma que nós sirvamos ao Senhor. Ele não deseja de forma alguma que nós celebremos ao Senhor. Ele não deseja de forma alguma que nós adoremos ao Senhor. O objetivo do adversário, o objetivo do Faraó deste mundo é não deixar que venhamos a ir e indo adoremos ao Senhor. E qual é a estratégia? Quais são os
passos que nós devemos reconhecer. E não devemos, portanto, reconhecendo os fatos, não devemos de maneira nenhuma nos submeter à estratégia de Satanás. A primeira coisa que Faraó fez com o povo de Israel é que Faraó exigiu deles um sacrifício maior, um esforço maior. A Bíblia nos diz que Faraó disse: agrave-se o serviço sobre esses homens, que caia mais serviço sobre eles, para que nele se apliquem. Não se apliquem à adoração, mas se apliquem no serviço. E não deem ouvidos às palavras. As palavras que Faraó diz que são palavras mentirosas, que no entanto eram palavras verdadeiras. As palavras de quem? As palavras de Deus. As palavras de Deus por meio de Moisés e Arão. Que eles não deem ouvidos à palavra. Há uma estratégia, e a estratégia de Satanás é te afligir. A estratégia de Satanás é te sobrecarregar. A estratégia de Satanás é agravar os teus serviços. Como há pessoas que nos seus afazeres, que no seu trabalho, que naquilo que sustenta a sua vida, de repente, quando elas tomam uma decisão de dedicar-se mais a Deus, de se consagrar mais a Deus, de amar mais ao Senhor, de adorar ao Senhor, e de repente parece que tudo vira de cabeça para baixo. De repente, o seu trabalho fica difícil. Coisas que nunca aconteceram começam a acontecer. E você tem que manter o seu grau de produtividade. Você fica aflito pelo seu trabalho, pelo seu serviço. E o que acontece? Você tem que se gastar. E se gastar ainda mais. Se gastar ainda mais. Esse é o primeiro ataque de Faraó. Essa é a primeira estratégia. E eu quero dizer uma coisa. Não fique fazendo tijolos para Faraó. Porque Faraó vai exigir de você isto. Faraó vai forçar, mas alguém poderia dizer, mas eu não tenho liberdade. Porque o grande problema, meus irmãos, desta situação do agravamento das dificuldades de nossas responsabilidades, é que o propósito de tudo isto é que você não escute, é que você não ouça os enviados de Deus, é que você não dê ouvidos à palavra do Senhor, porque a palavra de Deus nos liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, é para que não ouçamos, é para que não venhamos ouvindo, dar ouvido, crendo, praticando a palavra. Aflições. Jesus disse, neste mundo, vocês vão sofrer aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. O agravamento dos problemas faz com que não ouçamos a palavra de Deus. Esse é o propósito. Por uma coisa bem simples. Por aflição. Por angústia. Por sufocos.
neste mundo vocês sofrerão aflições. Mas tem de bom ânimo. A forma pela qual temos que vencer isto é ter um bom ânimo. Porque a aflição rouba o teu ânimo. O agravamento das dificuldades dos nossos serviços, dos nossos trabalhos, a preocupação nos leva a não ouvir. Nós não temos tempo. O nosso tempo é todo devorado. Por quê? Porque existe um agravamento. Existe uma dificuldade. Nós temos que fazer como o fez Daniel. Daniel parava. Meus irmãos, nós temos que aprender que há um momento que precisamos parar. Veja, você se lembra do caso de Marta e Maria? Maria parou, sentou-se aos pés de Jesus. Havia muita aflição naquele dia, porque havia muita responsabilidade naquele dia. Mas Marta estava inquieta e aflita. Guarde bem isto, inquieta e aflita. E ela só chegou perto do Senhor, não para ouvir, mas para reclamar. Quando a aflição e o inquietar toma conta das nossas vidas, nós só nos aproximamos de Deus, não para ouvi-lo. Em ouvi-lo haverá solução para nós. Mas quando nós chegamos perto do Senhor, nós nos aproximamos para reclamar. Há orações que, veja, não é que não tenham motivo. Motivo há de sobra. Porque existe o quê? O agravamento da aflição. Mas que nós devemos buscar um ânimo, um bom ânimo. Um bom ânimo e nos aproximar e parar. Se eu não frear, o problema vai me dominar. Se eu não frear, se eu não parar, existe um momento que você tem que se obrigar a parar. No meio do agravamento do problema. Eu não estou falando de irresponsabilidade. Eu não estou falando de contar que Deus faça as coisas para mim. Eu estou dizendo que todos nós necessitamos de algo que Deus nos deu, chamado descanso. E nós temos que aprender a descansar. Não sermos descansados, que é ser preguiçosos. Preguiça não. Descanso sim. Descanso produz renovo. Preguiça produz morte. Quem dorme em excesso, de fato, se mata aos poucos. Uma série de problemas acontece para quem dorme em excesso. Nós temos que aprender a descansar na medida certa, a descansar no limite certo, a não nos rendermos ao agravamento do problema, a não nos rendermos a um serviço a Faraó. Veja bem, deixa ir o meu povo para que me sirva. E Faraó diz, não, eu farei eles me servirem. Me servirem ainda mais. Como? Afligindo. Como? Perturbando. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. É por aí que tudo começa. O inimigo não quer que você seja liberto, mas existe outra coisa que o inimigo não quer, é que você adore ao Senhor.
Meus irmãos, existe uma luta, existe uma dificuldade para orarmos, para sermos devotos, consagrados. A vida é muito corrida. E se nós não nos obrigarmos a parar, você vai trabalhar até o ponto de morrer. Porque o que o inimigo deseja é roubar de você vida. O ladrão veio para roubar, para matar e para destruir. Ele deseja roubar, mas ele deseja roubar e para roubar ele mata. E porque ele rouba e ele mata, ele destrói. E nós não podemos nos sujeitar a esta mentalidade, a este serviço. Temos que começar a mudar o ânimo dos nossos corações. Não um ânimo aflito, mas um ânimo de paz. De paz. A Bíblia diz que quando nós estivermos aflitos, quando nós estivermos angustiados, preocupados, a Bíblia diz, o livro de Provérbios afirma, que nós devemos consultar o travesseiro. Consultar o travesseiro. Não é sem motivo que na tempestade Jesus dormia com a cabeça, diz a palavra, num travesseiro. Porque no meio das tormentas, no meio das tempestades, nós temos que aprender, isto é fé, a descansar confiantes no Senhor. Não pense que isto é fácil. Não pense que ter bom ânimo quando as coisas se agravam, se ter bom ânimo quando as coisas estão difíceis, já é um desafio. Ter bom ânimo quando as coisas se agravam é um milagre. Mas em Deus confiamos. Em Deus confiamos. E nós precisamos nos colocar desta maneira. Mas o inimigo não para aí. Faraó foi, digamos, sacudido e com ele o Egito. E logo chegou a um ponto que Faraó disse, pois bem, vocês podem ir, mas voltem. Veja que o inimigo, quando vê que não poderá impedir a tua libertação, ele quer substituir o ir permanente por um ir provisório. Vão e voltem. Mas esse vão e voltem, ele primeiro diz, se é para adorar, então adorem aqui mesmo. Adorem no ambiente de servidão. Adorem escravos. Adorem prisioneiros. Adorem sem mudar a realidade do estado de sua vida. Nada muda, apenas você adora. Se isto não funcionar, ele diz sim, e não vão para muito longe. Há duas situações quanto à libertação. Muitos não saem e por isso não são libertos. E outros não se distanciam da sua servidão. Estão sempre próximos da sua escravidão. Não ficam eles distantes de forma alguma. E quando Deus está querendo para nós vão e nunca mais voltem. Saiam da escravidão e nunca mais retornem. Mas muitas vezes nós estamos presos por costumes, presos por hábitos, presos por lembranças, presos por traumas, presos por medo.
Deus deseja primeiro te libertar, para depois receber nossa adoração. Muitos querem inverter. Olha, vamos adorar a Deus e Deus vai nos libertar. Nós quase que canonizamos um ditado popular dizendo: quem canta os seus males espanta. Quem adora se liberta. A Bíblia diz: está alguém triste? Ore. Está alguém alegre? Cante louvores. Meus irmãos, a hora da aflição, a hora de ser sobrecarregado ou estar sobrecarregado, é hora de orar, é hora de lutar, é hora de se libertar. E quando Deus me libertar, eu então celebrarei. A celebração, o serviço a Deus, estava totalmente ligado a um pré-requisito: ir. E eu volto a dizer, este ir não é um ir momentâneo, não é um ir para voltar, é um ir permanente, é nunca mais voltar à escravidão. Nunca mais voltar à escravidão. Como há relatos de pessoas com vícios que quando se convertem, meus irmãos, um vício é algo forte. Alcoólatras, fumantes, drogados, viciados em toda sorte de jogos. Pessoa que você ouve o testemunho deles, e eles dizem: quando eu encontrei Jesus, quando eu aceitei Jesus como meu Senhor e meu Salvador, eu fui imediatamente liberto. O álcool não mais tinha domínio sobre eles, a droga não mais tinha domínio sobre eles, o jogo não mais tinha domínio sobre eles, o mentir não mais tinha domínio sobre eles. Tantos vícios. Em um abrir e fechar de olhos, essas pessoas são libertas e são libertas para sempre. Nunca mais voltam. Parece que nunca tiveram aquele problema. Por que isso? Porque ninguém pode servir a dois senhores. Quando você serve ao Senhor, não existe nenhum outro Senhor que mande na tua vida. Ninguém pode servir a dois senhores. O álcool não mais será o Senhor do alcoólatra. A droga não mais será o Senhor do drogado. E todas essas coisas não mais serão senhores e não mais serão dominadores, porque um só é o Senhor sobre a nossa vida, e a Ele servimos, e o nosso Senhor é bom. Ele é bom, e a Bíblia diz: não apenas Ele é bom, mas em todo o tempo. Em todo tempo Ele é bom. Em todo tempo Ele é bom. O inimigo deseja que você não se afaste muito. Jesus disse: não olhe para trás. A mesma palavra que foi dita a o sobrinho de Abraão, a Ló e sua família: não olhem para trás. Jesus disse: aquele que segurar a mão no arado, não olhe para trás. Não olhe para trás, não esteja preso ao que você está deixando. Nós usamos até essa expressão: eu vou e não vou olhar para trás. É uma decisão total. A Bíblia diz que quando Jesus chegou o seu momento de ir, ser preso, maltratado e crucificado, a Bíblia diz que Jesus se levantou e foi, e nos diz a palavra que os samaritanos não quiseram nem recebê-los, porque o seu rosto era de quem decididamente ia para Jerusalém. Nós temos que ter uma atitude decidida e um rosto
que demonstre a nossa decisão. O adversário vai querer que você não saia do lugar. Adore ao Senhor, mas continue escravo. Adore ao Senhor, mas continue servo. Adore ao Senhor, mas não fique longe do seu lugar de servidão. Tenha a sua servidão e o lugar de servidão sempre perto de você. Seja apegado à sua servidão. A maior parte das pessoas que têm vícios sabem que os seus vícios são prejudiciais. A maior parte delas deseja se libertar dos seus vícios. Eles não têm força, porque eles não conseguem se afastar. Mas Deus está dizendo para cada um de nós, não é ir para voltar, é ir para nunca mais voltar. Foi o que Deus disse, nunca mais vereis a Faraó e os egípcios. É um ir permanente, não é um ir provisório. Não fique no lugar errado, fique no lugar certo. Não vá para o lugar errado, vá para o lugar certo. O que o inimigo tenta fazer é desvios, desviar. Ora, tanto faz aqui como lá. Tanto faz neste lugar como qualquer outro. Deus é Deus. Se tanto faz o lugar, por que Deus disse a Moisés, sobe ao monte e eu falarei contigo? Se tanto faz o lugar, por que disse Deus a Abraão, sai da tua tenda? Porque disse Deus a Abraão, sai de Ur dos Caldeus e eu te mostrarei o lugar. Não tanto faz o lugar. Existem lugares que nós temos que deixar, seja na nossa memória, seja na realidade física, inclusive, nós temos que deixar. Nós temos que deixar isto para trás. Nós temos que não olhar para trás. A Bíblia diz, nem coisas do presente, nem coisas do futuro podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas note que o texto não fala de coisas do passado. Isso me preocupa. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós não estamos comprometidos com o presente e não estamos comprometidos com o futuro, porque só ficamos presos ao passado. Não fique preso ao seu passado, por melhor que seja o seu passado. Por mais maravilhoso que seja o seu passado. Aí a frase dita por tantos pregadores é verdade. O melhor de Deus está por vir. Deus fez grandes coisas, mas Deus fará coisas ainda maiores. Quando o povo de Deus atravessou o Mar Vermelho, quando o povo de Deus viu aquele milagre extraordinário, o povo de Deus certamente disse, nós não veremos algo maior do que isto. Nós não veremos um milagre maior do que este. Mas quando Josué combatia para conquistar a terra prometida, eles viram algo maior do que o mar se abrir. Eles viram o sol e a lua pararem. Isso é um absurdo total. Se o mar se abrir, vai contra as leis da natureza, muito mais contra as leis da natureza, vai o sol parar, a lua parar. E demanda de nós muita fé para crer nisto. Eu não vi, mas eu creio nisso de todo o meu coração. E você só pode crer tendo fé. Porque se for pela razão, você não crê. Porque isto é algo completamente contrário a todas as leis da natureza. Por isso é um milagre. Por isso é um milagre. E Deus deseja fazer milagres em nossa vida que vão contra toda a razão.
o milagre vai contra toda a razão. Você poderá dizer, mas isso não é plausível, isso não é possível, isso não é real, isso está fora da realidade. Não se preocupe, Deus fará. Deus fará. Ponha de lado as suas aflições agora, confiados nele. Ponha de lado a sua preocupação. Jesus disse, não andem ansiosos. Ansiedade é uma das coisas que mais aprisiona os homens. E a ansiedade é um mal que gera enfermidades. A doença que mais mata no mundo não é ataque cardíaco, não é câncer, não é AIDS, não são nenhuma dessas. É o mal da ansiedade. A ansiedade é a doença que mais mata no mundo. Nós temos uma epidemia de ansiedade na nossa sociedade. Todos estão aflitos, todos estão sobrecarregados, todos estão enfermando. Não somente por causa de uma alimentação inadequada, uma vida não regrada, eles estão vivendo tudo isto por ansiedade. Já em meados do século XX, os estudiosos diziam, o mal do século. O mal do século. Se estuda todas esses graves problemas de cardiopatias, problemas de derrames, problemas de acidentes vasculares cerebrais, problemas de lepra, problemas de câncer, e tem tido a sua origem, muito deles, na ansiedade. Quando Jesus diz, não andem ansiosos por coisa alguma, porque o vosso Pai sabe do que vocês necessitam, antes que vocês peçam. O vosso Pai sabe disto. E diz, e Ele não vos dará boas coisas, se vocês pedirem. Ele não dará boas coisas. Mas Faraó deseja que você não saia desse lugar. O adversário não quer que você adore. E quando você está nesta aflição, que dificuldade é, como existe uma luta, e por vezes as pessoas chegam à igreja tão cansadas, tão sobrecarregadas, elas não conseguem nem se levantar. Por quê? Porque existe um agravamento dos problemas, e eles não conseguem se distanciar destas coisas. Mas o problema está na minha vida, o problema está comigo, o problema está perto de mim. Deixe-me dizer algo. O que Deus está dizendo é, deixe o meu povo ir. E ir de uma vez por todas. Ir para não voltar. Ir para não retornar. Ir para longe, longe e longe de tudo isto. E ter toda sorte de obstáculos disto para o meu futuro. Eu não quero ficar preso ao meu passado. Mas, se você continua lendo o texto, você encontrará um momento que o Faraó dirá, vão! Mas Faraó diz, fique o rebanho e fique o gado. Se agravar as responsabilidades. Se quiser te colocar no lugar errado. Se essas coisas não funcionaram. Ele diz, não, podem ir, vão. Mas deixe tudo que é teu para trás. Como há pessoas que, quando se convertem, as pessoas dizem assim, não, tudo que o diabo te deu, Deus vai tirar para te dar coisas novas. Eu entendo isso. Eu não digo que isso esteja errado.
Mas deixe-me dizer uma coisa, o diabo não dá nada para ninguém. Ladrão não dá, ladrão toma. Você está me ouvindo? O diabo não é Robin Hood. Ele não é um ladrão bonzinho, que rouba para te dar. Ele não é Robin Hood. O diabo é um ladrão mau, é um ladrão homicida, um ladrão assassino, um ladrão destruidor. Ele não se satisfaz só com roubo. Ele rouba e depois de roubar ele ainda mata. Ele não satisfaz só em matar. Ele depois de matar ele ainda destrói. Ele veio roubar, matar e destruir. O inimigo não dá, o inimigo tira. E o inimigo engana. Engana muitas pessoas que pelo fruto do seu próprio trabalho, do seu próprio esforço, alcançaram, e o diabo as engana, dizendo, eu que estou dando para você, mas é você que está fazendo. O diabo não dá, Deus dá. O diabo tira. Meus irmãos, com todo respeito, cada um sabe, a Bíblia diz assim, se isso te faz pecar, não faça. Mas cada um sabe o que te faz pecar. Cada um sabe onde mora a sua tentação, onde existe a sua fraqueza. Mas vamos ser gente equilibrada, vamos ser gente correta, vamos ser gente sensata, vamos ser gente direita, vamos ser gente crente. Não é uma coisa estranha, crente é algo maravilhoso. Nós temos que ser uma incógnita, sim, porque a palavra de Deus está em nós, a pessoa de Deus está em nós, e nós temos que ser uma incógnita maravilhosa, e não chata. Maravilhosa. É isso que nós temos que ser. Que o mundo olhe assim com espanto, e diga, o que é isto? Essa foi a palavra que no dia de Pentecostes as pessoas falavam, o que é isto? Que coisa é esta? E essa é a mesma palavra que foi dita no deserto, quando Deus mandou maná. O que é isto? Porque isso significa maná. Maná é o que é isto? É uma pergunta. Mas Deus estava dando uma coisa que causa o quê? Perguntas. Sabe, quando você se alimenta do que Deus te dá, causa uma pergunta para você. O que Deus está fazendo? O que é isso que Deus está fazendo? O que é isso que Deus está me dando? Eu não sei o que é, mas é bom. É bom. Quantas pessoas não estão adorando a Deus porque elas estão com o seu rebanho e o seu gado presos? Presos. E aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Tem gente, vamos ser sinceros, tem gente que não consegue se desplugar, não consegue se desligar. Que você está na igreja, você está aqui, está ouvindo uma palavra agora, mas algumas pessoas possivelmente estão assim, meu Deus, eu desliguei o ferro. Você já viu esses pensamentos que vêm à nossa mente, de repente, dizendo... E quando eu sair daqui, eu tenho que fazer compras. E a nossa mente começa, porque o nosso gado está em algum lugar. Traga o teu gado com você. Tem muito crente que não traz o gado dele com ele. Eu vou até brincar aqui, se você traz tem gente que tem medo de trazer o gado para a igreja, que acaba que algum pastor pode pegar o gado todo dele. Não, isso não tem perigo, não é esse o estilo, não é essa a forma. Você tem que trazer o seu gado. Faraó sabe que se ele prender os teus recursos, você estará preso. Deus não quer libertar só você, Deus quer libertar o seu dinheiro. Você está me ouvindo? Você tem que ter um dinheiro liberto, no nome de Jesus. Você tem que ter recursos libertos, você tem que ter bens libertos. Nada teu o diabo pode tocar. Você não pode deixar para o diabo as coisas. Como existe gente deixando coisas para o diabo? A música do mundo é do diabo. O diabo não é dono de música nenhuma. Ele perdeu esse cargo
Não, cultura do diabo. Que do diabo o quê, minha gente? Nós estamos dando para o diabo, nós estamos pegando o nosso gado, o nosso rebanho e dando para o diabo. O gado é teu, o rebanho é teu. E se você vai, ele vai com você. No nome de Jesus. Meus irmãos, liberte os seus recursos. Não deixe o devorador ficar com os teus recursos. Não deixe o ladrão ficar com os teus recursos. Não deixe o teu gado ser levado, o teu rebanho ser roubado. Não, o que é teu é teu. Tudo que é teu vai contigo. É bênção. Se você tem um carrinho, por mais simples que seja, por mais velhinho que seja, por mais quebradinho que esteja, ele é teu. E se você está liberto, o teu carro vai ter que estar liberto. Ele vai parar de quebrar no nome de Jesus Cristo. Ele vai funcionar, porque você fica liberto, porque eu estou liberto. Impõe as suas mãos. Olha, vamos ser um pouco crianças. Impõe as suas mãos e abençoa o teu carro. Não é só carro novo que você tem que abençoar. Carro novo já está abençoado, pelo amor de Deus. Principalmente é o carro velho que você tem que abençoar. Claro, você vai fazer manutenção, você vai cuidar do seu carro, vai fazer tudo que tem. Você tem que abençoar a tua casa, você tem que abençoar as suas coisas, você tem que abençoar tudo, tem que abençoar o teu ambiente de trabalho, tem que abençoar. É teu rebanho, não é do diabo. E se é teu, é de Deus. E tudo que vem do Senhor é bom. Mas o inimigo deseja fazer isso para quê? Porque se as coisas ficam, você não consegue adorar, você não consegue servir, você não tem rebanho. Imediatamente, Moisés disse a Faraó, e nós vamos adorar com o quê? Nós vamos sacrificar a Deus com o quê? Não vão, mas veja o que ele diz, o que é teu deixa. Porque se você deixa o que é teu, você volta pelo que é teu. Mas quando rebanho não é suficiente, gado não é suficiente, o inimigo tem algo. Ele diz, deixem as vossas crianças. Deixem as vossas crianças. A primeira vez que eu e minha esposa viajamos para os Estados Unidos da América, eu vou dizer uma coisa, muitas vezes a gente faz, sabendo que é Deus que está mandando e você obedece. Nós fomos para chegarmos perto e vermos um avivamento que estava acontecendo lá nos Estados Unidos, foi algo muito edificante na nossa vida. Mas eu me lembro do primeiro visto que nós tínhamos, muito novos. Sem posses. Nós não tínhamos posses. Continuamos sem posses. E nós chegamos então, conversamos com os responsáveis pela emissão de visto. Dissemos o que queríamos participar de uma conferência, de um congresso. Tanto que tivemos que pagar um pouco mais, porque era para participar de convenções, existia ainda um preço a mais pelo visto. E eles falam, vocês não têm nada? Não tem nada? Eu disse, não, nós temos 4 filhos, isso é o que nós temos. Nós temos 4 filhos. E quando ele ouviu, vocês têm 4 filhos? Disse, sim. Na mesma hora foi dado. Porque se você tem filho, todo mundo sabe que você volta. Que você não fica. Porque você tem filhos. O inimigo também sabe disso. O inimigo sabe que se você é liberto, mas seu filho não é liberto,
você volta. Mas é por isso que a Bíblia diz, creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e toda a tua casa. Eu não vou deixar o meu filho. Eu não vou deixar o meu filho. Veja o que a Bíblia diz. Diz, ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O primeiro a se converter é o pai. Pai para os filhos. E depois, filhos para pais. Se você quer a conversão de um filho, primeiro converta a você. Se você quer a salvação de um filho, primeiro seja salvo. Deixe-me fazer uma comparação quase não, infantil. Quando você está num avião, eles dizem, se as máscaras de oxigênio descerem e houver uma criança do teu lado, primeiro você coloca a tua, para depois colocar no da criança. Primeiro Deus te salva, para depois salvar a criança. Seus filhos são herança do Senhor, são promessa de Deus. Todos eles. Aqui não se está falando apenas criança, mas criança representa família. Família representa casa. Casa. Tua família não pode ficar. Não é uma questão de se eu sou liberto. Minha família, então, tem que ser liberta. A libertação não para em mim, a salvação não para em mim, a mudança não para em mim, a adoração não para em mim. Eu e a minha casa serviremos, adoraremos ao Senhor. Foi o que disse Josué. E nós temos que tomar, e Moisés diz, de forma alguma. Faraó ameaçou tocar nas crianças. Agora você entende porque a última praga foi tão terrível. Porque a última praga tocou aonde Faraó quis tocar. Porque a última praga foi essa. Porque tudo começou quando outro Faraó mandou matar as crianças. Tudo começou ali. E tudo volta ao mesmo espírito. Porque o inimigo não quer apenas te ferir. Te ferir é pouco. Se ele fere aos teus, ele te fere muito mais. E é um ferimento que permanece. É uma ferida aberta. É por isso que ele quer ferir ali. É tocar nas crianças. É tocar no mais precioso. É tocar aonde mais dói. Não. Nenhuma criança ficará para trás. Não apenas gado, nenhuma criança ficará para trás. Para onde vamos, os nossos irão conosco. Nenhum será deixado. Depois de tudo isto, Faraó finalmente diz, vão, levem o teu gado. Vão para onde quiserem. Vão. Levem os seus filhos. Vão. Não precisam mais fazer tijolos. Parece que tudo acabou. E agora quem diz? Ainda não é Moisés. Veja, Faraó, tudo que antes usou como estratégia. Agora Moisés diz, tudo bem. Já vencemos tudo isso, mas nós não sairemos até que nos paguem todos os anos de serviço. Isso se chama restituição. Deus não te liberta sem fazer justiça. Você está me ouvindo bem? Deus faz justiça. Você tem gado, você tem filhos, você tem liberdade agora. Você pode ir, mas Deus diz, não.
ainda falta uma coisa, para que esse povo não volte. Ele tem que ter justiça, ele tem que ter restituição, ele precisa. Esse é o momento dramático, importantíssimo. E a Bíblia diz que então todo o povo de Israel saiu do Egito, despojando o Egito. Eles levaram ouro, eles levaram coisas preciosas do Egito. Há coisas no Egito que não podem permanecer no Egito. Há coisas no Egito que têm que pertencer a você. Há coisas que hoje estão nas mãos de quem não tem que estar. A Bíblia diz: eu tirarei das mãos dos ímpios e eu colocarei na mão dos justos. Porque as mãos dos ímpios, não importa quão bom seja, as mãos são ímpias, mas as mãos do justo, não importa quão pouco seja, são justas. Mas é melhor muito na mão do justo, porque pouco na mão do justo é pouca justiça sendo feita, mas muito na mão do justo é muita justiça sendo feita. E o que nós precisamos não é apenas de um pouco de justiça, o que nós precisamos é total, é tudo, é ampla e irrestrita justiça. Então, tem que estar na mão do justo. Porque enquanto estiver na mão do ímpio, a justiça será pouca, a impiedade será muita, a injustiça será muita. Por quê? Meus irmãos, é toda essa situação pela qual a nossa nação está vivendo, toda essa luta. Qual é o grande problema de se fazer justiça? É que a justiça está nas mãos dos ímpios. Os recursos estão nas mãos dos ímpios. Não basta punir. Sabe, o combate à restituição devolveu já bilhões. Você está me ouvindo? Bilhões. Bilhões. Sim, o combate à corrupção. Bilhões de dólares à nossa nação. Não é uma questão só de punir o culpado. Não é uma questão só disso. É uma questão que a justiça, para ser justiça, precisa de restituição. A Bíblia diz: quando o ladrão é pego, ele restituirá 7 vezes o que roubou. A restituição na nossa vida não é de 1 para 1. A restituição na nossa vida é de 7 vezes mais, 7 para 1. Para cada um roubado, 7 restituídos. Deus deseja trazer esse nível de restituição na minha vida e na tua vida. O livro de Êxodo é um livro de uma jornada, é um livro de uma caminhada, é um livro de uma peregrinação. Nós estamos em peregrinação. E como se começa a peregrinação? Se começa com justiça e com restituição. Se começa com libertação. Se começa com vitória. Nós precisamos também viver o nosso êxodo. Mas esse êxodo, Deus não permitirá que a aflição nos domine. Deus não permitirá o agravamento do nosso problema. Deus não permitirá que o nosso ânimo se turbe. Não se turbe, não se conturbe o seu coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Crede ao menos pelos sinais. Mas crede.
Bem-aventurado aquele que não viu e creu. Meus irmãos, vamos começar a crer. Vamos começar a confiar. Ah, mas os meus olhos olham Faraó. Mas os meus olhos olham o exército de Faraó. Mas maior é o que está com você do que Faraó e seu exército. Não tema Faraó, porque a mão de Moisés é mais poderosa do que os exércitos do Egito. Saiba do seguinte: você irá prevalecer, você irá vencer. Não queira tão somente ser liberto. Seja liberto para nunca mais voltar a essa prisão. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito. Que te tirou. Te tirou do quê? Da escravidão. Te tirou do quê? De uma prisão. Te tirou do quê? De uma sujeição. Te tirou de uma sujeição. Deus nos tirou de tudo isto. Eu não quero voltar a isto. E uma das coisas que Deus fará é, Ele há de abrir um caminho que, quando Ele fechar, será um obstáculo intransponível. Nesse caminho Ele me dará a minha grande vitória. Foi quando Deus abriu o Mar Vermelho. Porque não pense que a última estratégia do diabo, o diabo te dá até restituição, porque é obrigado a dar. Mas ele te perseguirá. Há pessoas dizem: eu não entendo. Deus me libertou, por que essas coisas estão vindo atrás de mim agora? Porque Deus não apenas quer te dar uma vitória, Deus quer te dar um triunfo. Sabe qual é a diferença entre vitória e triunfo? É que vitória pode ser uma coisa permanente, mas triunfo é para sempre. Triunfar é vencer um inimigo até exterminar. Isto é ser mais do que vitorioso. Isto é abater o adversário, ao ponto do adversário nunca mais se levantar. Nunca mais. Essa é a minha oração. Eu quero que nós adoremos ao Senhor, mas essa palavra, Deus falou tanto ao meu coração. Tanto ao meu coração, como pessoas não estão adorando, estão até cantando, mas cantando no lugar errado, da maneira errada, com o coração preso. Quantas famílias estão aprisionadas, quantas preocupações existem do trabalho, dos recursos, quanta gente endividada, quanta gente presa por causa de quê? De dívidas, presa ao seu cartão de crédito, ao seu cheque especial. Isso tem que acabar, essas coisas têm que acabar. Nós temos que ser libertos, nós temos que vencer tudo isso, nós temos que triunfar sobre tudo isso. Essas coisas vêm logo atrás. Você já viu como uma pessoa paga um cartão de crédito, acontece um negócio muito esquisito, ela vai e gasta. Ela acabou de pagar tudo, pagou tudo, e ela então respira fundo e diz: aleluia! E ela vai ao shopping e gasta. E alguns gastam mais do que pagaram. Fazem uma dívida ainda maior do que antes. Não, porque agora vai ser diferente, agora eu vou... Não, agora eu vou planejar diferente. Agora eu vou me organizar diferente. Não, você não vai se organizar diferente. Você vai se organizar diferente quando você agir diferente. Você vai se organizar diferente quando você tomar uma decisão diferente. Pagar dívida não é um sinal verde para assumir uma nova dívida. É um sinal verde para começar a fazer uma poupança. Deus não te libertou. Deus não pagou todas as suas dívidas para que você adquira uma nova dívida. Oh, que bom que Deus me libertou, agora eu posso pecar feliz. Porque tem gente que faz isso. Deus me libertou, agora eu peco feliz, peco liberto. Está tudo pago. Meus irmãos, não arranje novas aflições. Não se
coloque de novo sobre jugo de servidão. Eu quero orar por você. Eu quero orar pedindo a cura. Eu quero orar pedindo a solução dos problemas domésticos. Eu quero orar pedindo a solução dos problemas econômicos. Não entenda que eu estou querendo te atrair por uma palavra de vencer os problemas financeiros e tudo mais. Mas eu e você, cada um de nós, não precisa vencer problemas financeiros. Nós não temos que ter liberdade. Nós não temos que ter uma vida. Não é melhor servirmos a Deus assim? Então vamos orar. Eu não sei o que Deus fará, mas eu quero que Deus faça o que Ele precisar fazer na minha e na tua vida. Senhor Jesus Cristo, há enfermidades, há prisões, há mágoas, há traumas. Nós não queremos estar presos ao passado. Nós estamos no presente comprometidos com o futuro. Senhor nosso Deus, perdoa-nos, mas perdoa-nos mesmo. Há tanta coisa que o faraó deste mundo faz para nos manter atados. Como disse Jesus, aquela mulher encurvada ordenou que ela fosse liberta. E imediatamente ela ficou perfeitamente reta. Jesus disse: eu não teria misericórdia dessa filha de Abraão, a quem o diabo mantém atada. Quantas pessoas estão atadas, quantas pessoas estão presas, mas a tua palavra diz que o Senhor nos dá as chaves do reino de Deus, que tem autoridade, que tem poder para atar e desatar. Nós queremos desatar as vidas hoje aqui. Deixa ir o meu povo, para que me celebre festa, para que me adore. Oh Jesus, nós queremos ir e não mais voltar. Nós não queremos voltar. Nós queremos ir de uma vez por todas. Abençoe-nos, ó Deus. No nome de Jesus Cristo. No nome do Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia das famílias. Tem misericórdia dos filhos. Filhos que estão ainda no Egito. Senhor, tem misericórdia. Nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor possa estar agindo aqui. Nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor possa estar libertando vidas aqui. Traz uma nova realidade de vida a todos nós. No nome de Jesus Cristo. No nome do Senhor. Amém.